Olá, criança! Na nossa atividade de hoje, de matemática, iremos fazer a correção da atividade, referente às páginas 165 a 168. Vamos lá, vamos iniciar na página 165. A primeira questão diz assim: Rodrigo e seu pai querem cultivar em casa ervas para chás e temperos. Para isso, resolveram construir uma horta sustentável usando pallets e garrafas PET. Veja a seguir o rascunho com as dimensões do pallet. Então, aqui nós temos o rascunho, o desenho do pallet, onde aqui estão as suas medidas. Ele terá 1,20 m por 1 m. Então, esse será o tamanho do pallet que eles estão querendo construir. Na letra A, ele fala assim: quanto mede todo o contorno do pallet? Se ele está pedindo todo o contorno do pallet, nós iremos fazer o quê? Nós iremos somar todo o seu contorno. Essa figura aqui do pallet, ela tem quantos lados? 4 lados. Então, se tem 4 lados, nós iremos somar os seus 4 lados. Vamos lá. 1,20 m mais 1 metro mais 1,20 m mais 1 metro. Então, aqui eu tenho os valores dos 4 lados. 1,20 m mais 1 metro, mais 1,20 m mais 1 metro. Ah, mas eu só tenho a medida nos dois. Esse valor de 1,20 m que mede esse lado é o mesmo valor aqui em cima. Esse 1 metro aqui dessa lateral é o mesmo valor dessa outra lateral aqui. Então, somando esses 4 valores, temos 4,40 metros. Por que eu falo metros? Porque a minha unidade de medida que foi usada aqui é o quê? O metro. Então, o meu resultado também será em metro. Uma observação importante que eu faço aqui, esse 4,40, ele pode ser escrito 4,4 metros. É a mesma coisa. Por quê? Todas as vezes que um número ele tiver um zero no final e ele tiver uma vírgula, esse zero ele não tem valor. Então, tanto faz 4,40 como 4,4. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Porque o zero no final do número, de um número que tenha vírgula, ele não tem valor. Então, o valor do nosso contorno, do nosso pallet, é 4,40 ou 4,4 metros. E o que acontece? Se nós estamos falando do contorno, nós estamos falando da área ou do perímetro? Vamos para a próxima letra. Letra B. Essa medida se refere à área ou ao perímetro? Vamos lá. Se nós estamos falando do contorno, se nós somamos os 4 lados, nós estamos se referindo ao perímetro desse pallet. Então, nós acabamos de calcular o valor do perímetro. Por quê? Porque nós somamos os 4 lados. Vamos para a letra C, a próxima. Se as dimensões do pallet fossem o dobro das indicadas, qual seria a medida de seu contorno? Aqui nós temos uma palavra que ela é bem determinante. Nós estamos falando do dobro. O dobro vale quanto? Todas as vezes que eu for multiplicar um valor pelo dobro, eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou pegar o valor do meu contorno, o valor do perímetro, que deu quanto? Deu 4,40 vezes 2, que é igual a quanto? 4,40 vezes 2 é igual a 8,80 metros. Continua sendo metro porque é a unidade de medida que nós temos. Ou, como eu falei, 4,4 vezes 2 igual a 8,8 metros. Por quê? Porque como ele está pedindo o dobro vale 2. O dobro é representado pelo número 2. Então, iremos multiplicar por 2. Na segunda questão, nós temos assim: a horta sustentável que a família do Rodrigo construiu ficou tão boa que eles resolveram ampliar o projeto e vender seus produtos para vizinhos e amigos. Como precisavam de espaço para armazenar os pallets e as garrafas PET, decidiram usar toda a área de um quarto que estava sem uso. Então, está aqui a área. Nós temos aqui 3,20 por 3, é a medida desse quarto.
Vamos para a letra A. O que ele diz? Qual é o formato do quarto? Nós temos um formato retangular ou nós temos um formato quadrado? Como que eu faço para me diferenciar? Todas as vezes que eu falo que o formato ele é quadrado, eu tenho um detalhe muito importante para ser observado. Que os meus valores aqui, quando for quadrado, eles têm que ser iguais. Então, para ser quadrado, esses dois valores eles têm que ser iguais. Como esses dois valores são diferentes, eu tenho um lado que é maior do que o outro, o que acontece? Eu tenho um formato que? Retangular. Então, eu tenho um formato retangular. Por que retangular? Porque as minhas medidas elas são diferentes. Na letra B, ele diz assim, qual é o perímetro dele? Para nós calcularmos o perímetro, nós devemos fazer o quê? Nós devemos somar todos os seus lados. Então, vamos lá. 3,20 mais 3 mais 3,20 mais 3. Então, tá aqui os valores dos quatro lados. 3,20 mais 3 mais 3,20 mais 3. Lembrando que se daqui para cá, essa base aqui ela mede 3,20, então aqui em cima também vai medir 3,20. Se essa lateral aqui mede 3 metros, então essa lateral aqui também mede 3 metros. Então, somando esses quatro valores, nós temos 12,40 metros. Então, esse é o valor do perímetro desse quarto. Na letra C, ele está perguntando a área desse quarto. A área nós iremos fazer o quê? Nós iremos multiplicar aquilo que não é paralelo. Como assim? Esse lado, ele não é paralelo a esse. Por quê? Porque ele tem medidas diferentes. Ou eu posso dizer assim também, que eu vou multiplicar a base vezes a altura. Então, o cálculo da área é a base vezes a altura. Então, vamos lá. 3,20 vezes 3. Então, 3,20 que é a base, vezes 3 da altura, eu vou ter o quê? Eu vou ter 9,60 metros ao quadrado. Lembrando que todas as vezes que nós calcularmos área, nós vamos pegar a unidade de medida que nós temos na figura, que nesse exemplo aqui é metros, e colocaremos ao quadrado. Na letra D, como você descobriu essas medidas? Você vai colocar como que você descobriu. Nós sabemos, eu vou só falar, porque é uma resposta pessoal para não interferir. Mas no perímetro nós encontramos como? Somando seus quatro lados. E na área nós fizemos como? Multiplicando a base vezes a altura. Eu acredito que você deve ter feito da mesma forma. Vamos para a página 166, terceira questão. A família Melo aderiu à ideia de sustentabilidade e vai utilizar pallets para fazer um jardim suspenso. Observe as dimensões da parede que será usada para fixar todos os pallets. Então, aqui nós temos o tamanho da parede e aqui nós temos o tamanho do pallet, cada um com as suas medidas. Na letra A, ele fala assim, o espaço da parede que a família Melo quer usar é suficiente para fixar os 10 pallets. Por quê? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o quê? Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a área. Nós vamos calcular a área de quem? Primeiro, nós vamos calcular a área da parede. A área da parede não é a base vezes a altura? Nós temos 5 vezes 3. Então, nós temos a base vezes a altura. Isso é igual a quê? A 15 metros quadrados. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a altura da parede, que é 5 vezes 3, que é igual a 15 metros quadrados. E eu tenho calcular a área do pallet. Então, a área do pallet será o quê? A base, 1,20, vezes a altura. Isso será igual a quanto? A 1,20 metros ao quadrado. Então, tá aqui. Então, eu tenho
o valor da área da parede e eu tenho o valor da área do pallet. E aí, o que ele está te perguntando? O espaço da parede que a família Melo quer usar é suficiente para calcular 10 pallets? Por quê? Sim. Por que eu digo sim? Porque se eu pegar 1,20 e multiplicar por 10, eu não vou ocupar essa área de 15 metros quadrados. Ainda sobrará. Então, aqui eu digo que sim. Por quê? Porque cada pallet, o que acontece? Cada pallet vai ocupar que tanto? 1,20 m. Então, cada pallet vai ocupar 1,20 m da área. Assim, o que vai ser? Os 10 pallets ocuparão aproximadamente 12 metros quadrados de área. Então, os pallets ocuparão que espaço? 12 metros quadrados. E a parede, ela mede 15 metros quadrados. Então, o que acontece? É um espaço suficiente. Todos os pallets, os 10 pallets, somarão 12 metros quadrados. E a nossa parede tem 15 metros quadrados. Então, se eu vou ocupar 12 metros e a parede tem 15, ainda irão sobrar 3 metros quadrados. Então, o espaço ele é suficiente. Na letra B diz assim: é preciso calcular a área ou o perímetro para saber se caberá tudo na parede. Quando nós calculamos, resolvemos a letra A, nós usamos a área ou o perímetro? Nós usamos a área. Muito bem. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, fala assim: cada lado dos quadradinhos que compõem esta malha quadriculada mede uma unidade de comprimento, que essa unidade de comprimento nós chamamos de UC. Então, o que acontece? O lado de cada quadradinho equivale a uma unidade de medida. Então, cada ladinho aqui, ó, esse ladinho é um, esse ladinho é outro, esse ladinho é outro, esse é outro, esse é outro. Então, nós temos que contar todos os lados de cada quadradinho. Então, vamos lá. Indique a medida do perímetro de cada imagem poligonal. Aqui ele está falando na figura A. Vamos contar quantos que vai dar? Eu vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 lados. Então, nós vamos ter o quê? 12 UC. Por que o C? Porque é a unidade de comprimento que nós chamamos quando nós trabalhamos em malha quadriculada. Na figura B, nós temos quantos? Vamos contar. Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na imagem B, nós temos 16, o C. Na figura C, vamos contar? Começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós temos 14, o C. Na figura D, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós temos 12, o C. Então, nós devemos fazer o quê? Contar todos os seus lados, que nós encontraremos a unidade de comprimento da malha quadriculada. Na letra B, ele fala assim: quais figuras têm perímetros iguais? Quem que tem perímetros iguais? Ou seja, que tem a mesma medida. Voltando lá, nós temos quem? A figura A. Nós temos figuras A e D. Por que figuras A e D? Porque a soma de todo o seu contorno tem o mesmo valor. A figura A tem 12 o C e a figura D tem 12 o C. Então, eles têm perímetros iguais. E as áreas? Quais áreas são iguais? Nós temos figuras B e D. Agora, nós vamos para a página
167. Questão 5. Observe os triângulos. Como se chama, aqui nós temos os triângulos, aí que ele já pergunta. Como se chama cada um desses triângulos? Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro triângulo, e o primeiro triângulo, ele vai ser chamado equilátero. Ele vai ser chamado equilátero. Por que ele se chama equilátero? Porque ele tem os 3 lados iguais. Se você observar o primeiro triângulo, você vai ver que os 4 lados dele têm a mesma medida. Então, ele tem os 3 lados iguais. Então, o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. O segundo triângulo, nós vamos chamar ele de isósceles. Por que ele é chamado de isósceles, esse segundo aqui? Porque ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Você pode observar que 2 lados medem 5 centímetros e um lado mede 3 centímetros. Então, nós chamamos ele de isósceles. E o terceiro triângulo, nós iremos chamar de escaleno. Por que eu chamo ele de escaleno? Porque ele tem 3 lados diferentes. Um lado tem 3 centímetros, o outro lado tem 5 centímetros e o outro lado tem 4 centímetros. Então, eu chamo de escaleno porque são 3 lados diferentes. Então, vamos lá. Qual é a medida do perímetro de cada um? Se é o perímetro, nós devemos fazer o quê? Somar todos os seus lados. Então, vamos lá. Quais são as medidas do triângulo 1? Nós temos 4 mais 4 mais 4, que é igual a 4 mais 4 mais 4 é igual a 12 centímetros. Por que 12 centímetros? Porque é a unidade de medida que nós temos aqui na figura. Vamos para o segundo triângulo. Nós temos 5 mais 5 mais 5. Somando os 3, aqui não, 5 mais 5 mais 3. Somando 5 mais 5 mais 3 é igual a 13 centímetros. E o terceiro, nós temos 3 mais 4 mais 5. 3 mais 4 mais 5, nós temos 12 centímetros. Então, aí nós temos o perímetro de cada triângulo. Na letra C, fala assim, sublinhe a definição que melhor representa o perímetro dos triângulos. Como é que nós calculamos o perímetro? Como nós fizemos na alternativa anterior, a soma de todos os seus lados. Então, você irá sublinhar a soma de todos os seus lados. Próxima questão, nossa sexta questão. Analise as figuras a seguir e encontre a área de cada uma em centímetros quadrados. Então, o que nós iremos fazer? Cada quadradinho desse aqui tem as suas medidas de 1 centímetro. Aqui eu irei contar, eu tenho quantos aqui? Observem que aqui eu tenho 2 quadradinhos que foram usados só a metade. Então, eu vou juntá-los para formar um. Então, nesse primeiro desenho aqui, eu terei o quê? 7 centímetros ao quadrado. Aqui na segunda imagem, eu vou contar todos os quadrinhos cheios e o que são metades eu vou juntar e formar um. Eu terei quantos centímetros quadrados? 7. E aqui nesse último, eu terei quanto? Você contando todos os quadrinhos, 5,5. O que você fez para obter esse resultado? É uma resposta pessoal e você vai descrever como que você fez para encontrar esse resultado. Na sétima questão, diz assim, observe o pedreiro em seu trabalho. Qual é o perímetro de toda a sala? Então, vamos lá. Cada quadradinho desse aqui mede quantos metros? 1 metro. 1 metro. Eu tenho quantos quadradinhos? 4. Então, eu vou fazer o que aqui? Se cada um vale 4 e a minha altura aqui eu tenho 4, então eu sei que essa minha lateral aqui vai ser o quê? 4 mais. Aqui, o meu comprimento aqui, eu tenho quantos quadradinhos aqui? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, será 4 mais 8, mais 4, mais 8. Isso aqui será igual a quanto? 8 mais 4 mais 4 mais 8 será igual a 24 metros. Então, esse é o valor do perímetro. Na letra B, fala assim: tendo em vista em um dos lados de duas lajotas equivalem a 2 metros de comprimento, qual é a área formada por 4 lajotas? Então, o que nós iremos fazer? Se cada uma ele está falando que equivale a 2 metros, se cada uma equivale a 2 metros, então eu vou fazer o quê? E ele quer saber por 4 lajotas, então eu vou multiplicar por 2. Isso aqui será igual a quê? A 4 metros ao quadrado. Certo? E aí na letra C, ele fala assim: qual é a área total da sala em metros quadrados? Qual é a minha base aqui? Aqui eu tenho quantos quadrados? 4. Eu tenho quanto na largura aqui que nós contamos? 8. Então, eu sei que 4 vezes 8 é igual a 32. Lembrando que se nós estamos falando de área, esse valor ele tem que ser, a unidade de medida tem que ser elevada ao quadrado. Então, ficará 32 metros ao quadrado. Na página 168, nós temos o quê? A 8ª questão. Sempre que acontece um vazamento de óleo no mar, temos um problema para a sustentabilidade do planeta. Esses incidentes exigem muito trabalho. Observe a imagem da mancha detectada por um satélite e estime a área aproximada desse desastre ambiental. Então, aqui nós temos que fazer uma estimativa. Nós vamos pegar os quadrados que nós temos cheios e fazer um valor aproximado, porque se é aproximado, já diz que é algo que nós não vamos conseguir fazer exato. Então, aproximando, contando o que nós temos aqui, nós ficaremos entre o quê? Nós ficaremos entre 5 e 10 quilômetros ao quadrado, contando o que nós temos aqui. Na 9ª questão diz assim: coloque nos parênteses a unidade de medida de superfície mais adequada para cada área a ser medida. Então, vamos lá. A área da superfície da capital do estado onde você mora. Aqui nós utilizaremos o quê? Se é a área de uma superfície de uma cidade, por exemplo, aqui como falo na capital, nós iremos usar o quê? Quilômetro ao quadrado. Área da superfície de uma quadra de basquete. Se nós temos uma quadra de basquete, uma quadra nós conseguimos usar o quê? O metro. A área da superfície da capa do livro de matemática. Se nós vamos medir a capa do livro de matemática, nós usaremos o quê? Centímetros. A área da superfície do terreno da escola. Se é o terreno da escola é algo que não é tão extenso assim, nós utilizaremos o quê? O metro quadrado. E a área da superfície de um país. Como o país nós sabemos que é uma área muito grande, muito extensa, nós utilizaremos o quê? O quilômetro quadrado. Então, aqui nós concluímos a nossa correção. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimento. Bons estudos e até a próxima.